E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida, que é a fase inicial, né? Vamos dizer ali o seu primeiro terço da vida, onde está incluído a infância, a adolescência, a juventude, né? E como isso implica e como isso se aplica na vida do magista, do ocultista, do buscador. Antes, obviamente, eu preciso pedir para vocês que, se você está chegando no canal agora e ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, ajuda bastante o conteúdo, tá? Ajuda bastante o desenvolvimento do canal e é muito importante, tanto para o YouTube quanto para mim, para a gente saber se vocês estão gostando, né, o caminho que a gente deve continuar seguindo, tá bom? Então, compartilhem esse conteúdo quando vocês estiverem terminados de assistir e espero contar com o apoio de cada um de vocês. Prosseguindo, nós, seres humanos, temos toda uma base educacional construída e feita, né, para esse desenvolvimento da primeira fase da vida, que é a infância, depois entra a adolescência, para que se torne um adulto com princípios, valores, com educação básica, né, com moralidade, sabendo minimamente viver em sociedade. Porém, isso também tem algumas implicações na vida adulta, e essas implicações vão incidir diretamente na vida do magista ou ocultista, ok? Bom, é dito que a infância é o terreno onde o adulto pisa. E essa frase ela é muito importante para a gente entender que tudo que você é hoje como adulto está apoiado e baseado no que você vivenciou como criança. Está formatado, está fundamentado. Então, olha que interessante. Você percebe, muitas das vezes, que uma série de ocultistas ou magistas, eles são muito ligados ao ego, são muito ligados, às vezes, à questão de aparecer demais nas redes sociais, né, colocar, muitas das vezes, uma roupona de mago, né, para, obviamente, impor autoridade e trazer objetos cerimoniais, etc. Mas aprender magia, antes de mais nada, é aprender sobre o universo. E não tem como você aprender sobre o universo se você não conhece a si mesmo. Eis o ponto de dificuldade, de convergência, de tantos problemas que a gente vê no meio ocultista. Quando você aprende de si mesmo, você entende as suas fragilidades, você entende os seus vícios, entende as suas virtudes, você toca a sua sombra. E hoje em dia também está muito comum as pessoas falarem de olhar para a sombra, tocar a sombra. Só que quando ela vê um vulto à noite, na hora de ir tomar água na cozinha, ela corre. Então perceba que como que você tem medo de certas coisas e quer se meter com aspectos ocultos do seu próprio ser, como as sombras, as trevas, né? É incoerente. É incoerente. A ideia é que o magista que toca as trevas de verdade, as sombras de verdade, e quando eu falo trevas, não é um inferninho cristão, tá, gente? Eu tô falando daqueles aspectos mais profundos seus, aquele abuso que você sofreu quando era criança, com menos de 5 anos, do qual a sua mente, para te proteger, retirou até das memórias, mas que continua no seu inconsciente, desestabilizando os seus relacionamentos, fazendo com que você não confie nas pessoas, fazendo com que você tenha aversão a toque e que você ainda não descobriu que tem. É esse tipo de treva, esse tipo de sombra que a gente fala no ocultismo. E que hoje em dia ficou banalizado. Hoje em dia você vê qualquer pé rapado por aí falando que não, porque nas sombras, porque eu sou das sombras, porque isso e porque aquilo. Mas, gente, o que são as sombras senão as nossas próprias porcarias? E a gente vê, muitas vezes, as pessoas mostrando as porcarias delas nas atitudes, mostrando as porcarias delas na internet, no discurso de ódio,
no discurso pejorativo contra o outro, sendo hater de influenciadores e coisas desse tipo, mas ela bate no peito que ela lidou com as sombras. Consegue perceber a hipocrisia que acontece? Então, esse é um ponto, inclusive, que segue de recomendação minha. Não é porque você é ocultista, magão, bruxão, que você não vai fazer bem procurar um terapeuta, tá? Faz bem. Procura uma terapia, ajudar esse processo das sombras, porque ele é dolorido, ele é dificultoso. Nele você encontra coisas que você hoje bate no peito para falar que não tem. Você é o alecrim dourado? Vamos descer lá no fundo do poço, onde a luz não chega. Vamos ver se é. Aí você chega lá e você vê que você mesmo, no seu inconsciente, se acha um bosta e que toda roupagem que você traz é apenas para mascarar esse sentimento que você tem. Só que não é às claras. Por isso trevas, por isso sombras. Vocês estão entendendo? É muito importante, no caminho mágico, fazer esse tipo de descida ao fundo do poço do inconsciente, lidar com os traumas, entender os traumas, deixar de projetar os traumas, deixar de projetar os bichos papões. Muitas vezes as pessoas se metem com terapias ou com medicinas que induzem você a tocar no aspecto de sombra da sua psique, e a pessoa vê então, às vezes no ambiente, e vê nas outras pessoas seres encapuzados, vê sombras escuras. E sabe o que acontece com esse tipo de magista, né, que anda com livros e livros embaixo do braço e que anda só de preto e etc? Corre e chora. Se puder, se tiver uma cama, entra embaixo e chora. Medinho. Sabe por quê? Porque é esse medinho que a pessoa sentiu agora, o mesmo medinho que está no inconsciente infantil dela, de quando ela dormia na cama, muitas das vezes, e os pais falavam, dorme, não dá trabalho, e a criança, com medo do escuro, ficava o quê? Achando que tinha uma sombra embaixo da cama, ou dentro do guarda-roupa, pronta a sair e pegar ela. Então, a vida do adulto é totalmente poluída pelas vivências, traumas, experiências da infância e adolescência. As pessoas com quem você se relaciona, como você se relaciona, né? Tem uma coleção de relacionamentos, todos falhos. Aí você vai ver, são pelos mesmos motivos. Pô, não tá na hora de você achar que o motivo é você? Se todo mundo sempre falha com você da mesma forma, será que o problema não tá dentro de você e você está externalizando isso na relação ou na pessoa, e por isso acaba que, não importa quão diferentes sejam as pessoas que você conhece, sempre dá na mesma? Porque o fator comum é você. Então perceba, as pessoas querem chamar daimons e evocar anjos, conversar com Deus sem antes saber o que perguntar, sem antes saber o que quer fazer se der certo. Mas por quê? Porque muitas das vezes, durante a infância, sofreu um bullying, porque durante a infância foi rejeitado, porque durante a infância o irmão não incluía nas coisas, e agora acha que na magia, alcançando algum tipo de poder, essa pessoa vai conseguir superar as fraquezas que ela entende ter dentro da sua psique. Aí é onde a gente vê dar todo esse rebosteio na magia. E aí sabe o que acontece quando dá? Aquelas pessoas que ficam com Daimon daqui, Daimon de lá, e que goete isso e que goete aquilo, corre para o lugar de luz, vai para a igreja, se converte, cai nos pés do pastor e aceita Jesus. Por quê? Porque queria uma ferramenta para um mal que ela tem dentro dela. Ela queria se sentir melhor com ela mesma. E aí é importante pensar que gente doente não cura os outros. Se você pensar que tendo algum poder mágico
né? Você em algum momento possa fazer algo por alguém. Vamos pensar, vamos ponderar. Você acha que a magia, nesse sentido, dessa pessoa, com tanta vaidade, com tanto egoísmo, com tanto trauma, com tanta coisa a superar e a curar, vai conseguir transmitir algo bom, uma cura para outra pessoa? Vai vir poluído. Vai vir poluído como tudo que nós temos na vida adulta. A forma como eu penso e eu falo com vocês aqui é extremamente poluída, por exemplo, pela minha infância. Tem que ser, porque foi para isso que eu tive infância. A questão é, eu desci lá e tirei, analisei tudo que tinha dentro de cada caixinha da psique e fui tirando as coisas que não eram mais pertencentes a mim. Outras ficam. E as que ficam vão influenciar na forma como a gente se comporta, como a gente vê o outro, etc. Mas principalmente vão influenciar o sucesso do operador de magia, que muitos, né, são incrédulos. A grande verdade é essa. São incrédulos. A grande maioria tem uma biblioteca maior do que a que eu tenho. E a minha coleção aqui está chegando perto de 100 livros, tá? São os que eu gosto de guardar, que eu entendo que eles são merecedores de estarem fisicamente guardados do meu lado. Outros eu já li, descartei e assim vai. Passo para frente, né, quando eu falo descartar. Mas tem gente que lê o dobro disso. Tem gente que sabe o triplo do que eu sei. Porém, tem trauminhas, tem medinhos, tem bichos papões, esqueletos no armário, tão profundos, que se ela conseguisse sair da teoria, se ela conseguisse sair só do New Age, de vestir preto, e de falar contra cristão, e de adorar Baphomet, né, ela ficaria apavorada. Ela ficaria extremamente apavorada, porque ao conseguir sucesso numa operação mágica, ela ia se dar de frente com coisas que remeteriam àqueles medinhos de infância dela. Então, perceba a importância no caminho mágico de não só enfiar a teoria para dentro da cabeça. Faça isso, é importante, porque também tem muita gente por aí que está misturando o Brasil com o Egito, não sabe fundamento de nada, porque fundamento não é que não pode ser misturado, pode. Isso é paradigma. A questão é que precisa ter fundamento para misturar. Eu não posso simplesmente pegar lá um altar judaico, botar um boneco do Fofão e com um abanador falar que estou fazendo magia. Alguns vão dizer que pode. E se conseguir sucesso, palmas. Mas para a grande maioria precisa ter sim um fundamento. Você vai misturar uma coisa de fundamento com outra coisa de fundamento e você vai ter um sucesso. Antes disso, vira bagunça. Tá? Depois disso, vira laboratório. Se você tem os fundamentos, você sabe o que você está fazendo, de tudo que você está misturando, então você vai começar a analisar sucessos e falhas e por aí vai, porque também não é só de sucesso que a vida é feita. Mas pense, é justamente o ponto da pessoa não botar a teoria para dentro da cabeça, ou só botar teoria para dentro da cabeça e não ter prática, que continua ocultando os aspectos interiores dela, porque se ela for para a prática e ela tiver sucesso no contato com uma entidade, você pode ter certeza que vai pesar essa historinha de vida pregressa aí que ela não quer se desfazer ou nem sabe que tem. Vira um ponto de fraqueza, vira um calcanhar de Aquiles. É ali que você vai ser pego, é ali que você vai ser enganado, né? E depois vai sair falando que mexer com magia é perigoso. Não, mexer com magia é perigoso. Pô, pode dar ruim. Claro que pode. Óbvio que pode. Pode porque você não faz o caminho pesado. Dá porque você não quer fazer o trabalho mágico. Você quer ler receitinha de internet, decorar pra vestir preto, botar uma capa, ir pro YouTube e ganhar dinheiro. Faz isso. É de boa. Faz mesmo. É tranquilo você ir pro YouTube e ganhar dinheiro. Se você conseguir ganhar dinheiro com o YouTube. É de boa você criar um personagem na internet e deixar milhares de seguidores encherem seu ego. É de boa, é tranquilo. Sério mesmo, pode fazer. Não tem problema.
Só cuidado quando você começar a vender coisa para as pessoas. Vender ações mágicas, vender cursos. Porque aí, parceiro, aí você tá mexendo com coisa séria. Aí você vai começar, após um tempo, ir caindo a máscara para as pessoas e isso vai voltando para você. As pessoas, imagina você ter milhares de pessoas no mundo com raiva de você porque entende que você enganou elas em algum momento, por algum motivo, seja de que forma. Né? Temos ocultistas aí que tiveram até que sair do Brasil, né? Se converteram por causa de coisas desse tipo. Então dá um passinho para trás, recomendo. Deixa os livros um pouquinho, vai mais pro campo da terapia, vai mais pro campo das sombras reais, de internalização do seu eu, de busca dos seus traumas, da sua infância, da sua vida, busca o porquê que você gosta de certas coisas e porquê que você não gosta de outras, entende isso, ressignifica, depois você avança. É difícil, mas é necessário. Ou então, segue. Não me importa, de verdade. Isso é um conselho para os buscadores sérios, né? Agora, para quem quer fazer do outro jeito, a lei faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, e a palavra de pecado é restrição. Aqui é um mero conselho. Mas a hora que der ruim, lembra? Volta aqui no vídeo, comenta se tiver coragem. Fala assim, olha, realmente o que eu via e saía gritando por aí que eu tava vendo de terror era meu. Era aspecto interior meu. Era trauma meu. Esse vídeo está sendo gravado em 2025. Eu acredito que até por baixo, aí uns 2030 talvez, ninguém volte aqui para falar, olha, assisti teu vídeo e realmente você estava certo. Era a minha sombra projetada que me aterrorizava pelos cantos da casa, nos lugares de culto que eu ia. Não vai, dificilmente. Dificilmente. Por quê? Porque nós estamos na época dos alecrins dourados. E aí cabe a cada um ser o que quiser ser. Mas ser, todos podem ser. Agora, como diz uma amiga, Bruxa Savani, tem que sustentar esse é. Você sustenta? Você consegue ser o que você é até quando ninguém vê? Independente da situação, dando bom ou dando ruim, até sob ameaça. É aí que separa as coisas, né? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. É mais um toque importante para quem quer viver a vida de um ocultista, quer fazer magia, quer levar a sério a busca, quer levar a sério o conhecimento iniciático, o caminho iniciático. E se você conhece mais gente que tem essa pegada, compartilha esse vídeo, curte, compartilha nas suas redes sociais, ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal se você não se inscreveu até aqui. Deixa nos comentários o que você achou, o que você pensa a respeito. Se já tinha visto por esse lado, eu sempre interajo com o comentário de todo mundo. E é isso, pessoal. Valeu, até mais.